Oi, turma, vamos continuar então, né, falando sobre os processos de independência aqui agora na América Latina, tá? A gente vai focar nos Estados Nacionais Latino-Americanos. Então, o Brasil não se encontra nesse momento, tá? O Brasil na próxima aula falaremos de Brasil, tá? Bom, então é o seguinte, tudo vai começar aí em meados do século XIX, tá? A gente já viu até, inclusive, as tendências, eu já expliquei para vocês. A gente vai ter, sim, a vitória da terceira tendência, que visava a total separação em relação à Espanha, tá? Então, ao final dessas lutas de independência das antigas colônias lá da América Espanhola, a gente vai ver uma fragmentação territorial. E isso é questionado muitas vezes. Por quê? Que o Brasil se manteve unificado com um território grande e a América Latina não, a América Espanhola não. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, assim, essa ocupação do espaço na América durante todo o processo de colonização estava relacionado muito com os interesses das metrópoles, né? E aí, então, quanto mais riqueza eles pudessem extrair, para eles era melhor. Essas riquezas naturais que aqui se tinha na América Espanhola e esse comércio, eles foram se distribuindo de forma totalmente irregular pelo continente dominado pela Espanha. Então havia áreas de maior concentração demográfica, né, principalmente aí ligado à criação de animais ou extrativismo, tanto de minérios quanto de produtos agrícolas. Cidades que estavam mais perto de regiões portuárias, que escoavam toda essa produção e recebiam toda a manufatura lá da Espanha. Então, assim, não houve uma ocupação homogênea por toda a América Espanhola, tá? E aí, a América Espanhola ela opta por uma divisão administrativa em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais, que estavam subordinadas à Espanha, tá? Vou até falar aqui para vocês os nomes, provavelmente vocês não tenham aí na apostila, então eu vou falar para vocês aqui essa divisão, como que ela ficou. Peraí, deixa eu só pegar aqui um mapa. Ó, ficou o vice-reinado do Prata, Venezuela e vice-reino da Granada. Aí nós tivemos a formação do México, o México e a Gran-Colômbia. Eu vou colocar um mapa depois ali nos arquivos para vocês, tá? Mas enfim, é só para vocês terem isso em mente. Não houve uma ocupação homogênea por toda a América por essas questões, tá? Bom, então, foram se formando aí ao longo de toda a América Espanhola grupos sociais básicos da colônia, né? Os criollos, que eram a elite econômica local, tá? Que tinham aí interesses políticos presos, relacionados muito intensamente a esses polos econômicos. Uma boa parte da população que tinha as mais diferentes etnias, que viviam numa condição total de ignorância, e isso foi muito importante para essa fragmentação. Então, são várias etnias dentro da América Espanhola, tá? Os espanhóis nascidos na Espanha que vieram para cá, os espanhóis nascidos na América que aqui estavam, os nativos descendentes dos povos dos povos pré-colombianos, que aí eram diversos, eles tinham várias tribos, a inserção de negros mais tarde, tá? Então, assim, era sim uma questão populacional muito diversa, tá? Então, esses dois grupos, tanto os criollos quanto essa maioria da população, que era a população mais pobre e tudo mais, durante esse período da colonização, eles estavam totalmente marginalizados do poder político. E aí, de repente, eles surgem como um forte poder de independência.
Os crioulos começaram a liderar esse processo de independência, é importante dizer isso, tá? Lembra que na outra aula eu falei que como foi um movimento popular não dá certo, lá todos os países que tentaram, agora vai dar certo, porque agora a elite está interessada, os crioulos estão interessados, então por isso vai dar certo, tá? E é eles que vão liderar a maioria, a grande maioria, a imensa maioria da população, transformando eles, obviamente, em massa de manobra em favor dos seus interesses próprios, tá? É importante também dizer que aqui não tem nenhum bom moço querendo, né, beneficiar o povão. Então é o seguinte, tem uma hegemonia dos crioulos aí, voltada para esses movimentos de independência. Eles buscavam manter uma unidade da oligarquia, né, de um governo elitista, efetivamente. E aí eles perceberam que, havendo fragmentação, era mais fácil de manter a dominação, para evitar uma união de povos que se voltassem contra esses interesses dos crioulos, tá? É importante também, obviamente, a gente falar que a Inglaterra tinha muito interesse nisso. A Inglaterra tinha um interesse imenso nessa fragmentação das colônias da América Espanhola, porque quanto menor os países, quanto menos união tivesse, mais fácil a Inglaterra conseguiria impor os seus desejos e suas vontades em cima lá dos países da América Espanhola, tá? Então, assim, todos esses fatores juntos vão trazer esse processo de fragmentação e vai gerar para a América Espanhola a existência do caudilismo, tá? Então, vamos lá. É muito importante vocês entenderem o caudilismo. Em termos econômicos, essas emancipações políticas não trouxeram alterações, tá? E é importante que vocês também tenham isso em mente. Os processos de independência, infelizmente, eles não trouxeram, tanto para a América Espanhola quanto para a América Portuguesa, mudança no cenário socioeconômico. Então, continuou-se muito parecido com os modelos anteriores. E aí, essa hegemonia britânica justamente vem daí. Então, a Inglaterra presente muito forte nesse processo econômico acaba gerando essa dominação. Então, a dominação ela deixa de ser agora uma dominação espanhola e agora ela passa a ser uma hegemonia britânica dentro do modelo capitalista, o que vai gerar uma dependência econômica, o que gera uma dependência econômica até hoje, né, da América Latina em relação às grandes nações, tá? Então, a sociedade aí nesse período colonial, ela vai ficar, né, totalmente inalterada. A elite concentrando riquezas nas camadas, né, nas suas mãos, e o povão aí precisando de apoio econômico e tudo mais. Então, a vida política dessas nações que se tornaram independentes, ela vai começar a ter marcas muito profundas de disputas entre a tentativa de centralismo e de transformar tudo isso em federações, ou seja, em países autônomos, em países mais fortes, e contra os interesses da elite oligárquica, que não queria deixar esses países se transformarem em potências econômicas, tá? Bom, então daí nasce essa figura do caudilho. Então, o que é esse caudilho? Eram chefes políticos locais, geralmente militar, que exerciam poder sobre a nação, visando transformar essa nação em algo subjugado, em algo dominado, sem uma autonomia, sem uma rebelião, sem uma luta política, sem nada disso. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente vai ter a figura do coronel. O coronelismo entra muito nesse papel. Lá na América, nós temos os caudilhos. Tá? Agora, é interessante porque os caudilhos, embora tivessem todo esse papel sujo dentro da história, eles eram absolutamente prestigiados pelas camadas populares. Tá? É complicado isso, né? Enfim. Mas acontece, tá? Então, todo esse processo aí, ele é interessante da gente discutir. Eu só vou arrumar aqui que aqui é
Não é? Desculpa aí, gente. Voltamos aqui. Tá? Bom, então é o seguinte. A América Espanhola se fragmenta por todos esses motivos, né? Que a gente acabou de listar aí. É importante que isso fique bem guardado aí na cabecinha de vocês, tá? Os estados nacionais, a formação, né, o processo de formação dos estados, dos países aí, né, 16 nações resultantes desses movimentos de independência, fica mais claramente visível meados do século XIX, tá? Todo o interesse da Inglaterra e das nações industrializadas acaba privilegiando essa fragmentação, porque é importante também falar que no mesmo período que essas nações estão surgindo, a segunda revolução industrial começa a acontecer na Europa. E de onde eles vinham buscar matéria-prima, né? Ainda que da América, embora depois eles façam isso também na África e na Ásia, mas a princípio aqui na América, e a América também era uma consumidora desses produtos, tá? Para a gente terminar, eu queria falar com vocês aí um pouquinho dessas visões distintas, né, do pan-americanismo. Então, o que é o pan-americanismo? É uma ideia de solidariedade e união entre essas nações que estavam surgindo. Essa ideia, ela nasce de alguns países, né? Nasce no Brasil, no Peru, no Chile e na Venezuela. Então, era a ideia de juntar a América, tentar fazer a América se fortalecer a partir dessas nações que estavam surgindo, tá? Só que aí, esses movimentos, eles acabam nascendo e eles vivem, né? Eles emergem em duas visões distintas. Por isso que a gente fala aí, visões distintas do pan-americanismo, tá? Então foram duas. O bolivarismo, que é do Simão Bolívar, que foi um importante articulador da independência das nações mais ao norte, ali na América Espanhola, tá? E o outro, a outra visão de pan-americanismo está pautada no monroísmo, que é a doutrina Monroe da América para os americanos, com forte apelo aí de quem? Estados Unidos da América, obviamente, né? Certo? Vou colocar em amarelo aí para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Acho que deu, né, para enxergar, né? Bom, então assim, o bolivarismo, que foi criado aí pelo Simão Bolívar, defendia uma união entre as nações após a sua independência para tentar impedir qualquer reação da Espanha, tá? Não dá certo, tem uma grande resistência aí das propostas que ele fazia. A Inglaterra, como eu já disse, não queria, né, a união da América em um único país ou em uma única voz, porque isso ia prejudicar todos os seus anseios de domínio aqui na América, certo? O Brasil não iria participar do bolivarismo, obviamente, porque não tinha nada a ver, então também já dificultaria a inserção aí do bolivarismo, tá? Já o moroísmo, que é baseado na doutrina Monroe do América para os americanos, é uma visão totalmente norte-americana de solidariedade, né? E a ideia era que os Estados Unidos tivessem uma dominação virtual, não tão claramente especificada, mas que ele tivesse essa dominação. Por isso que ele cria, né, o termo até América para americanos e tal. Então a ideia era que os Estados Unidos se mostrasse um excelente vizinho, tanto que a gente fala sobre a política da boa vizinhança dos Estados Unidos. Então, tipo, olha, eu estou aqui, vamos nos ajudar, né? Vamos nos fortalecer e tal. E quando ele pudesse perceber-se que estava já tudo muito bem estruturado, ele vinha e abocanhava o que interessava a ele, tá? Não pensem vocês que os Estados Unidos tinha como objetivo nesse moroísmo aí auxiliar e tornar os países da América fortes, livres e autônomos, como até hoje ele não tem interesse nenhum que isso aconteça,
tá bom? Bom, então aí a gente termina mais uma aula, tá? Façam as tarefas de vocês, coloquem sempre em dia, tá? Não percam o tempo, organizem aí a rotina de estudo de vocês, então resolvam os exercícios de classe, os TCs e qualquer dúvida, por favor, vocês me perguntem, tá bom? Então é isso, gente, até a próxima. Beijinhos.